Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ontem no grupo de terra, a Gardênia me pediu uma orientação e acredito que possa servir para várias outras pessoas também, outros professores, né? É, o problema que ela abordou foi com relação à seletividade alimentar que o aluno dela vem demonstrando em casa e a mãe demonstrou muita preocupação quanto a isso, né? Então, a gente sabe que vários fatores estão envolvidos, né, com relação à seletividade alimentar. E uma delas está relacionado à sensibilidade sensorial. O que quer dizer isso, Simone? Sensibilidade sensorial é uma sensibilidade a texturas, a gostos, cheiros, temperatura de alimento. Então, tudo isso pode desencadear uma reação exagerada, né, a certas experiências, né, de toques, muitas vezes resultando em uma aversão, né, dando, com certeza, uma resposta comportamental negativa. Esse é um dos fatores. O próximo fator diz respeito aos atrasos das habilidades motoras orais, que está relacionada à parte do maxilar, né? E que resulta muitas vezes no aumento, né, do esforço da mastigação e que muitas vezes algumas crianças resistem a isso, né? Padrões de comportamentos restritivos, estereotipias, comportamentos repetitivos, né? Que levam a uma insistência da mesmice, da não flexibilização ou flexibilidade de coisas que acontecem durante o dia relacionados à rotina, né? E ainda problemas gastrointestinais, né? Que podem se relacionar a um desconforto relacionado à alimentação, causando muitas vezes, né, intolerância ou alergia, que muitas das nossas crianças a gente sabe que possuem, né? O que é importante é a verificação também do ambiente, né? A maneira que os alimentos estão sendo ofertados para essa criança, né? Os hábitos alimentares daquela família, daquele núcleo familiar, né? E um ambiente agradável, com bastante tranquilidade, pode e deve estimular a criança a se alimentar melhor, né? Então, algumas questões alimentares podem estar ligadas, né, a esses fatores comportamentais, birra, as mordidas, né, a agressividade, o bater, né? Então, melhorar o ambiente, adequá-lo, né, para a qualidade na hora da alimentação é de suma importância. E, de fato, essa alimentação pode acontecer de uma forma mais prazerosa, né, e que traga benefícios para essa criança. A rotina estruturada relacionada à alimentação, né, e que normalmente as mães estabelecem, também cria um ambiente favorável, né? O passo a passo na hora de se preparar a criança para a hora da alimentação, para o horário das refeições, né? Como ajudar a colocar a mesa, lavar as mãozinhas, né? Isso são hábitos que a gente estimula nas crianças, né? E esse processo traz dicas para ela, né, do que vai acontecer. Então, de certa forma, ela começa a se preparar para o momento da alimentação. Então, ela sabendo que naquele momento ela está ajudando a pôr a mesa, lavar as mãozinhas, né? Dispor os pratos sobre a mesa, os talheres, os copos, ela já vai se preparando para o ato de alimentar. Então, é importante que os pais também, os responsáveis, na verdade, evite lanches fora de hora ou livre demanda. O que é livre demanda? É a criança pegar o alimento que ela quer, na hora que ela quer, e comer. Então, isso vai fazer com que ela perca o apetite, né? A realização das refeições junto com a família
além de ser uma coisa bem prazerosa, né? Porque tá todo mundo junto, de certa forma vai motivar essa criança a experimentar, né? O que as outras pessoas estão comendo, né? Então ela vendo que a mamãe, que o papai, o irmão, o tio, o avô, o sobrinho estão comendo, vai fazer com que ela tenha interesse nesses alimentos também. Nunca forçar essa criança a se alimentar. E isso não quer dizer que você não vá oferecer o alimento para ela. Você oferece, mas naquele momento em que a criança não quer se alimentar, então você não force, que é muito pior, pode desencadear, né? Crises de choro, de birra, de auto e heteroagressão, né? E não é bom para a criança. Sempre colocar os alimentos perto dela, né? Se ela aceitar, é claro, porque muitas vezes elas não aceitam, mas colocar diferentes alimentos, né? Mesmo que ela não coma, só como forma dela se familiarizar com aqueles alimentos, com as cores, com cheiros e texturas diferentes. Normalmente eles tendem a gostar mais dos alimentos mais crocantes, né? Mais durinhos. Alguns têm nojo até de alimentos pastosos, que são batidos no liquidificador, mais cremosos, né? E um dado muito importante é independência durante a alimentação. O que a gente vê muitas vezes são familiares que preferem oferecer o alimento para a criança, né? Dar esse alimento para a criança, não estimulando a independência dela, né? Sempre alegam, eu já vi casos em que alguns familiares dizem que ela joga muito comida fora do prato, se suja muito, então eu prefiro dar o alimento do que deixar que ela coma sozinha, né? Trazer sempre o lúdico. O que é trazer o lúdico? Através de, por exemplo, uma massinha de modelar, você brinca com ela, a questão de você formar, na verdade não é nem formar, é de modelar, né? Alguns alimentos, por exemplo, uma laranja, com a massinha de modelar você tem como fazer uma laranja, uma maçã, um ovinho frito. Então, isso faz com que ela fique curiosa com relação à alimentação e, junto com os brinquedos que ela tem, por exemplo, boneca ou boneco, bichos de pelúcia, você inventa historinhas para que ela alimente esses brinquedos que ela tem, né? Alimentar uma bonequinha, um bichinho de pelúcia. Então, isso traz como é que se diz? Satisfação para a criança, né? Deixar que ela escolha na hora de montar a mesa, de organizar a mesa, que ela escolha o prato dela e o copo, o prato e o copo que ela deseja utilizar. Vai deixá-la com mais interesse, né, em se alimentar. Convidá-la também para participar de atividades que você faça na cozinha é muito importante, como por exemplo, lavar um tomate, uma alface, fazer salada de frutas. Olha, hoje a gente vai fazer uma salada de frutas. Pega para mim na geladeira uma maçã, a pera, a banana na fruteira e através disso você trabalha N conteúdos com essa criança, quantidade, textura, cores, sabores. Então tudo isso é um momento em que você pode fazer com a criança, né? Fazer um bolo. Pega para mamãe um ovo, a farinha de trigo tá no armário tal, na gaveta tal. Então, tudo isso são formas de você estimular essa criança a se alimentar melhor, né? Outra dica importante é fazer dentro de casa, porque uma boa parte mora em casas e sempre tem um pedacinho de quintal que dá para você montar uma pequena horta para plantar temperos. Se não tiver na terra mesmo, faça a plantação em pequenos vasinhos de coentro, de cebolinha, de salsa. E estimula essa criança depois a pegar, a colher esses temperos que ela ajudou a plantar. Então, isso faz com que ela tenha mais prazer em comer. Sempre comemorando, né, a cada alimento que ela se dispôs
né, que ela aceitou a experimentar e comer e continuar sempre oferecendo aqueles alimentos que ela ainda resiste, né? Um dado importante é que nunca se utilize eletrônicos como tablet, computador, celular, objetos, brinquedos sonoros, porque isso com certeza vai fazer com que ela perca o interesse no que ela já está fazendo, que é o ato de se alimentar, para brincar. Isso a gente vê na prática, acontece inclusive com adultos, né? A gente cansa de ver isso. Bom, o ideal, e acredito que seja o desejo da grande maioria de vocês, né? Especificamente nós, professores, né, que lidamos com isso todos os dias, é que os nossos alunos, na verdade, tivessem atendimento multidisciplinar com nutricionistas, fonoaudiólogos, né, terapeutas ocupacionais, psicólogos, dando aquele suporte para as famílias e para as nossas crianças em todo o âmbito em que essa criança vive. Então seria muito importante. Este sim é um verdadeiro sonho e eu gostaria de vê-lo realizado, né? Se as várias redes pudessem se entrelaçar e cuidar de fato das nossas crianças com muito carinho. Com certeza iríamos ver um desenvolvimento muito maior delas, né? Com uma inserção mais digna, mais adequada à sociedade em que nós vivemos. Um beijo e até mais. Qualquer dúvida, precisando de qualquer coisa, estou sempre à disposição de vocês, tá? Até mais.